o que a gente vai apresentar. E eu vou passar agora a palavra para a Letícia e para o Mário, que vão nos apresentar de 45 a 50 minutos a história da cama, e depois a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser, a gente pode perguntar ao vivo, pode também, através do bate-papo, vocês podem mandar as perguntas para a gente. Então, vou deixar agora, muito prazer, Letícia, Mário, que Olá, bom boa ter noite. vocês aqui com a gente. Então, a palavra aí está com vocês agora. Imagina, a gente que agradece o convite, André e Coletânea, Lili, Liliana. Para a gente é uma honra estar aqui. Essa, mais que uma palestra, acho que é uma conversa, né, que a gente vai tentar compartilhar algumas questões que, de certa maneira, acho que é um pouco a culpada, né, no bom sentido, que o que inspirou isso foi a Liliana. A gente, algum tempo atrás, antes da pandemia, a gente andou viajando aí por Brasil, dando palestra na própria Coletânea, e quem sempre fazia introdução sobre a Alpen era a Liliana, e sempre me fascinou um pouco, ela brevemente contava a história da Alpen, né? E um pouco a partir disso nos veio a ideia de imaginar, por curiosidade, começar a pesquisar de fato sobre o assunto, né? Sobre a cama, e a gente começou a perceber que dava para, de alguma maneira... A gente costumava falar brincando, nossa, isso dá uma aula, né? Isso dá uma aula. Olha que legal que a gente descobriu. Então, cada encontro com a Liliana e tal, a gente comentava, nossa, descobrimos mais uma coisa, isso dava uma aula. E no final deu uma aula, e estamos aqui hoje. Na verdade é um curso, né? O que hoje a gente está trazendo seria... Um compacto, né? Um compacto de um curso de 6, 7 aulas que a gente começou a organizar desde então. E esse ano a Liliana se lembrou desse assunto e a gente retomou, e estamos aqui hoje para dar o pontapé inicial, né, nesse Coletânea Talking, tentando iluminar o assunto dormir, né, o bem dormir, a partir da história da cama, através de um recorte transversal que passa pela arte, né, o design e os costumes. A cama como objeto e como suporte do ato de dormir, né? E aí como a gente vai costurar essa história. Bom, vamos lá? Compartilhar a tela, espero que vocês gostem. Conseguem ver a nossa tela? Conseguimos e já está parecendo incrível. Pode ver. Bom, essa é a nossa primeira apresentação disso, então... Essa aula é inédita, né? Tem vantagens e desvantagens como tudo na vida, mas a gente estava perguntando como a gente vai começar a contar essa história, né? Como é que a gente faz o recorte, né? Por onde a gente começa? Aí eu lembrei de uma situação que a gente andou pesquisando e reencontrando, né? Ele falou assim, olha, e se a gente fizesse como John Lennon e Yoko Ono e a gente apresentasse essa palestra da cama, né? Porque acho que teria tudo a ver se a gente tivesse em nossa cama Alpen apresentando, né, essa história da cama, né? Óbvio que a gente não teve coragem para... A gente achou que nem era Quem adequado. sabe numa segunda apresentação, mas... A gente fique mais ousado e faça... Mas eu acho que essa A Liliana e a Liliana e a Lili iam gostar porque é uma cama Alpen, então estava aprovado. Exatamente. Pois e a gente achou que essa imagem seria interessante para começar, porque dentro das várias abordagens que a gente vai mostrar para vocês sobre o tema, né, a cama, ela, nessa imagem, né, ela sintetiza o suporte de um manifesto, né? John Lennon, em 69, né, com o Yoko, tiveram essa ideia de, ao se casarem, vão passar a lua de mel em Amsterdã e convidam jornalistas, né, eles ficam uma semana trancados no quarto e convidam os jornalistas a visitar, das 9 da manhã às 9 da noite, a receber visitas, né? E os jornalistas se empolgam, falando, era a época do, né, anos 60, né? Do amor livre. Do amor livre, né? No início, os jornalistas se animaram, falaram, bom, será que vamos ter um show, né? Uma performance, né? Vai rolar um amor, assim, para todo mundo ver, né? Enfim. Não, os jornalistas realmente ficaram curiosos, não, obviamente, que não aconteceu. foi muito mais
desinteressante. De vez em quando o John Lennon tocava alguma coisa, eles comiam, você passava uma semana nisso, mas de alguma maneira isso marca um momento assim histórico importante, né? Um posicionamento político, né? Social do John Lennon em relação à guerra, da Yoko Ono também. E acho que marca um pouco a escolha do território para manifestar isso, né? Então, assim, no momento que o Yoko e John resolvem, olha, vamos nos manifestar contra a guerra, qual seria o melhor lugar para fazer isso? Para representar a paz, né? A cama, né? Então, acho que a partir dessa imagem, acho que a gente, já que a gente não teve a coragem de apresentar a palestra da cama... A gente faz uma citação aí a esses dois ícones dessa performance. Bom, então, a gente optou por estruturar numa narrativa um pouco mais linear, né, a primeira parte da aula, e aí a gente foi puxando esse fiozinho, assim, para tentar chegar na cama ancestral, assim, qual é a cama primordial, para a gente começar a nossa conversa. E a gente chegou na conclusão que a cama primordial seria o ventre materno, né, o aconchego, o conforto, a proteção do ventre materno. Então, a gente gosta de... O líquido amniótico. o bebê ali boiando no fluido amniótico, absolutamente suspenso, confortável, protegido, nutrido, né? No ventre materno. E, de fato, a gente começa a dormir no ventre da nossa mãe e a gente só para de dormir, literalmente, no momento que a gente morre, né? No dia que a gente morre. Então, o dormir, ele é um hábito, né? Na verdade, mais do que um hábito, né? Ele é um impulso básico da vida, né? Como beber, comer, se reproduzir, né? O dormir se encaixa nessas funções básicas que acontecem literalmente desde que a gente do ventre materno até quando a gente morre. A gente dorme, né, todas as noites, a não ser que você seja estudante de arquitetura ou mãe de filho pequeno. Aí tem certas exceções, né, quanto ao sono, mas de uma maneira geral é um hábito que nos acompanha de maneira cotidiana, né? Então, dentro disso, dessa timeline, né, que a gente tentou estabelecer, a gente foi buscar o primeiro registro, o registro mais ancestral de um dormir intencional, né, porque... De um leito, né? De um leito, porque, na verdade, o ato de dormir, obviamente, é ancestral, mas, assim, ir buscar no passado profundo aonde está a construção intencional de um leito. Não é só o humanoide deitar no chão de uma caverna, deitar no solo de maneira genérica, né? Ou subir numa árvore para se proteger. Exatamente. Dizer, onde há, de fato, uma primeira manifestação de preparar um suporte físico consciente que qualifique se deitar naquele território, né? Então, no ano passado, foi descoberto esse sítio arqueológico absolutamente incrível, que fica na África do Sul, né, que eles estão chamando de Border Cave, né, por razões óbvias, assim. Chamada de Border Cave, foi descoberto no ano passado. Inclusive, a líder dessa expedição é uma professora maravilhosa, icônica, tem vídeos dela no YouTube, uma senhorinha já, mas, assim, icônica, uma mulher, é a líder da expedição. Então, durante essas escavações, descobriram-se 2 sítios arqueológicos, um de 200 mil anos atrás, né, que até eu tive que ler de novo para entender que é realmente isso, né, que data da Idade da Pedra. 200 mil anos. 200 mil, Idade da Pedra, né? Então, os humanoides que caminhavam pela Terra nesse momento, né, eram 3, né? Os Neandertais, os Homo sapiens e os Homo erectus, né? Que se cruzavam entre eles, apesar de serem espécies relativamente distintas, eles se cruzavam entre eles. Não sabemos qual deles é o autor dessa ocupação, né? Desse acampamento, mas é muito curioso que através, obviamente, os objetos eles já se desintegraram, né? Apesar das boas condições dessa caverna, mas através quase de uma impressão, né? De um baixo relevo dessa ocupação, né, que imprimiu na pedra, foi possível reconstituir esse tipo de leito, né? Pode passar. Então, através das camadas, aqui, então a gente consegue ver essas camadas, né? Então, esse leito, ele era composto por uma camada de cinzas, que é muito curioso, e uma camada de um tipo de capim, que é encontrado e que cresce até hoje do lado de fora dessa caverna. E o que é mais curioso é que as cinzas, elas funcionavam, além de isolante térmico, elas funcionavam para o controle de pragas. Se você for pensar que os humanoides dessa época eram
tinham quase todo o seu corpo coberto por pelos, né? O controle de piolhos e pulgas e carrapatos era muito importante. Então, eles já tinham essa sabedoria muito ancestral, muito empírica, né? Para melhorar o sono, você precisava manter um pouquinho da higiene e controlar essas pragas, né? E ter conforto térmico. Então, através de raio-x e de testes químicos, né? Foi possível decompor um pouco, que essas cinzas eram compostas de madeira, capim e cânfora, né? Para repelir os insetos. Se você imaginar que esse primeiro leito, né, já tinha essa sofisticação, já tinha esse raciocínio, você imagina quantos 1000 anos antes, né, de evolução para chegar efetivamente nessa solução que certamente era super eficiente. E é importante ressaltar que eram povos nômades, né? E isso também me chamou muita atenção, porque são povos nômades ocupando de maneira intencional e se ocupando um pouco de bem-estar do sono mesmo, né, numa situação transitória, né? Não tá passando? Então, que até então acreditava-se que a cama mais ancestral que se tinha registro era do período neolítico, né, de 10.000 antes de Cristo, né? Mas aí Border Cave chegou e tomou esse ponto. Mas até 10.000 antes de Cristo ainda as camas eram, na verdade até o Egito, né, as camas eram feitas com materiais naturais, né? Então galhos, pequenos troncos de árvore, folhagens e peles de animais, né? Era uma cama muito rudimentar. E aí no Egito, né, em 3.400 a.C., é que acontece essa primeira grande mudança, né? Então, é atribuído aos egípcios o hábito de erguer a cama do solo, que isso é um dado muito importante, tanto para conforto térmico, quanto para evitar ataques de pestes e animais peçonhentos, né? Então, imagina você estar dormindo no Egito, numa cama no nível do chão, e ser acordado por uma mordida de escorpião. Então, a elite egípcia é atribuído a esse hábito de erguer a cama do solo, né? Agora, é interessante, claro, que é o que a gente consegue hoje como registros arqueológicos. Essa descoberta que a gente começou comentando, ela foi feita no ano passado. Então, o que sempre me anima muito é que a história, ela sempre está sendo contada, né? Sempre teremos descobertas, e principalmente no Egito hoje, há um grande interesse em abrir sítios arqueológicos onde viviam os cidadãos comuns, né? Então, os templos, obviamente, continuarão sendo fonte de inspiração, de interesse, de descobertas, tumbas, né? dos faraós, né? Mas já há uns 20, 30 anos começaram a se fazer descobertas muito interessantes que nos dão uma visão muito mais ampla da cultura quando a gente envolve o cotidiano e as pessoas de maneira geral que viviam naquela sociedade. E nesse sentido, por que eu estou colocando isso? Porque apesar de termos os registros de camas mais antigos com os egípcios, a sofisticação dessas resoluções são tão assustadoras, né, olhando hoje com atenção, que certamente elas evoluem de muito antes da própria cultura egípcia, né? Nesse sentido, um pouco como a Lê comentou, para culturas como as egípcias, o dormir era uma transição para o outro mundo, né? Então, o próprio sarcófago era um leito de morte, mas era considerado como quase como essa cama que te leva... transporta para a eternidade, para outro plano, né? E nesse sentido, talvez uma das descobertas mais interessantes, né, que é a tumba do Tutankhamon, ela é interessante pela qualidade dos objetos encontrados e pela diversidade dos objetos pessoais que foram encontrados na tumba. Porque no Egito, acho que depois das joias, né, dos itens de joalheria, os itens que são mais impactantes, assim, visualmente, pela qualidade da manufatura, são as peças de mobiliário, né? E normalmente nos sarcófagos também eram enterrados os pertences pessoais, inclusive peças de mobiliário que também incluíam algumas camas, né? Então, nessas fotos colorizadas da tumba do Tutankhamon, né, da década de 20, a gente consegue ver aqui uma cama em formato de felino, também tem uma outra cama em formato de vaca sagrada, que é essa daqui, né? Tem esse formato bem distinto, então eram camas mortuárias, né? Não eram camas de uso cotidiano, mas camas mortuárias, que é bastante curioso, né?
Essa aqui é magnífica. Hoje em dia ela está exposta no Museu do Cairo. Recentemente, se sabe que o rei Tut morreu jovem, né? E o motivo da morte foi provavelmente uma ferida em batalha. Essa cama, né, que é uma cama de campanha, é uma cama dobrável e esteira, né, que é absolutamente impressionante, né? Se você imaginar que esse desenho tem 3.300 anos, né? Dê uma olhada, ela tem esse raciocínio, né? Ela se dobra em 3 partes para poder ser transportada, né? Quando o faraó viajava, né? Para os acampamentos, né? E tinha essa resolução, né? Então, não só pela sofisticação, né, dos detalhes, mas pela engenhosidade, né, da maneira como se pensava o transporte, né, e a próprio resultado final da qualidade, né, do leito, né. Mas, basicamente, as camas mais clássicas, vamos chamar assim, dos egípcios, da nobreza, elas apresentavam essa configuração. São camas em madeira, muito bem ornamentadas, com uma leve inclinação, né, da parte da cabeça elevada, aquele elemento era para Era um apoio de pé, né, para o corpo não deslizar, provavelmente. E o que a gente vai ver é que era comum utilizado um apoio de cabeça, né? Não existia a figura do travesseiro. Essa era, por exemplo, o apoio de cabeça encontrado na tumba do Tutankhamon. Era utilizado como está aqui nessa escultura, né? Que a gente colocou como primeira aqui, né? Vocês veem aqui a cama, o apoio de pé. Aqui talvez não se veja tão bem essa inclinação que a cama tinha, mas aqui claramente se vê o apoio de cabeça, né? Que era como esse elemento complementar, né? E ricamente ornamentado. Interessante que a gente vai ver isso em outras culturas, mais adiante a gente vai perceber esse tipo de solução de apoio de cabeça, né? Como, por exemplo, na China também. Então, dando um outro salto aí temporal, então em 200 a.C., a gente também tem registros tanto de representação quanto registros físicos, né, das camas romanas. E os romanos tinham uma relação muito interessante com a cama e com o ato de se deitar, né? Então, o cidadão romano, desde que nobre, obviamente, passava boa parte do seu dia deitado e exercendo atividade, só que na posição horizontal. Então, os romanos desempenhavam as suas atividades cotidianas em camas específicas. Então, existia a cama de dormir, a cama de comer, a cama de leitura ou de estudos. Também era comum você receber convidados e todos se deitarem, né, se prostrarem, né, como a gente está vendo aqui nesse painel belíssimo. Então, aqui também é uma cena de banquete, né? No início, só os homens podiam se deitar para comer, né, para aproveitar o banquete, as mulheres tinham que ficar num banquinho na periferia, mas aí já mais para adiante, ao longo do tempo, as mulheres foram incluídas nesse ato de comer deitado, que parece muito divertido. Imagina só um banquete romano na horizontal, só os romanos, né? Então, também é na Roma Antiga que a gente tem um pouco começa a se configurar o que seria o equivalente a um colchão, né? Porque até então a gente está falando de tramas de sobreposição de camadas ou dessa trama de palhinha, né? Peles, então, né? Peles, né? Então, os romanos foram talvez os primeiros, né, que se tem registro, a configurar o colchão. Então, eles pegavam sacos, né? Podia ser de algodão, ou de linho, ou de pele de animais, e recheavam com materiais diversos, né? Desde lã, penas, palha, aí dependia do seu status social, e junto com isso eles misturavam algumas ervas e plantas medicinais, tanto para manutenção, né, e espantar as pragas, como também para ter os benefícios medicinais na pessoa que dormia, né? Também é uma coisa muito curiosa. Então, talvez aqui no Império Romano a gente tenha, digamos, já um encontro desses 3 elementos que a gente vai tratar um pouco até o final,
que são um pouco inevitáveis, né? Quer dizer, o primeiro é o suporte físico, que a gente escolheu como tema central, que é a cama. Segundo, o lugar onde essa cama está, né? Que é o quarto, que a gente habitualmente chama hoje de quarto. E o terceiro, que é o que a gente habitualmente chama agora de colchão, né? Então, esses três elementos parece que se encontram com representação na Roma Antiga, e aí começam a acompanhar com evoluções paralelas, às vezes independentes, né? Às vezes um elemento evolui muito mais que o outro, mas é inegável que eles vão trançando, né, um pouco esse caminho, né, em conjunto para contar essa narrativa que a gente está trazendo para vocês hoje. Alguns achados arqueológicos, né, de camas romanas. Mais simples, né? Mais simples, mais rudimentares, né? Mesmo assim... Ornamentadas, né? Ou uma cama de Pompeia, por exemplo, claramente. Espetacular, né? Absolutamente espetacular. E também uma diversidade muito grande de materiais, né? Então, camas de madeira, camas de cobre. Esse, por exemplo, é um sofá-banco, né? Como a Lê estava comentando, quer dizer, o sofá, como a gente entende, não existia, né? Então, existia essa condição nobre de você estar semi-deitado, né? Ou reclinado, né? Numa posição de conforto que só os mais abastados, né? Afluentes, né? Então, uma cama de marfim, né? Imagina, com crustada de pedras preciosas, né? Como só o Império Romano sabia fazer. Um pequeno detalhe, incrível. Nesse primeiro, né, recorte que a gente está fazendo, só para completar, assim, dessas culturas tradicionais, milenares, né, a gente trouxe uma cama de casamento, né, da China, do século XIX, mas elas são muito similares, né, às mais antigas, quase um armário, né, o conceito da cama chinesa quase um cômodo, né? É um cômodo, né, um pequeno cômodo, né, uma caixa onde você entra, né, ou por exemplo, altamente ornamentado. Isso para, obviamente, para os nobres, né? E já na cultura japonesa, a questão da cama não é um objeto tradicional. Os chineses também dormiam no chão, grande parte da população, mas já no Japão isso é uma questão cultural para todos, né? Aqui se vê também o suporte de cabeça. Há uma questão cultural potente no Japão. Você poderia uma aula só sobre a casa japonesa, para poder talvez entender o que de fato é a cama. A cama é um elemento associado à geometria, à proporção, né, da cama, da casa. Tanto é que... Na verdade, é o futon, né? O conceito de cama não existe, né? Tanto é que o futon ele se enrola e desaparece, né? Quer dizer, há uma questão da maneira como eles entendem o espaço doméstico, a ocupação desse espaço, né? E a multifuncionalidade, né, desses salões, né, essas salas que se conectam, as quais durante o dia essa cama desaparece, né? E acontecem outras atividades naquele quarto que seria o quarto para os ocidentais, o quarto de dormir, para os japoneses é um cômodo, uma área comum, né? Multifuncional. E aí, caminhando, dando outro salto no tempo, a gente chega até a Idade Média, né? Uhum. Então... Não, onde de fato se configura já camas como a gente um pouco as entende hoje em dia, né? Quer dizer, que é um móvel com 4, né, ou mais apoios, né, que se solta do chão, geralmente feito de madeira sólida, né, um material resistente. Então, claro, como tudo, né, na história da humanidade, a cama divergia com bastante intensidade, dependendo da sua posição social, né? Então, as pessoas mais afluentes tinham acesso a essas camas super rígidas, confortáveis, ornamentadas, e as pessoas de posições mais simples, muitas vezes também dormiam numa cama rudimentar de pele de animais, enfim. Talvez o que interesse marcar como algo interessante desse período, que é uma questão histórica, né, atrelada não só à questão da cama, mas é um período extremamente religioso, né? A igreja, principalmente na Europa Ocidental, a Igreja Católica tem um domínio, né, sobre a cultura e o cotidiano muito potente.
A origem do dossel, né, do baldaquim, né, que é essa estrutura, essa cobertura da cama, se vê claramente nessa cama e outras tantas desse período, né, ela vem diretamente do altar, né? Toda igreja tem esse... É uma explicação mais simbólica, né, de tentar reproduzir um pouco essa sacralidade, né, do espaço, do leito matrimonial, né, da concepção, enfim, dos acontecimentos da vida. E também tem algumas outras vertentes de uma explicação um pouco mais prática, né, de a vantagem de você cobrir essa cama e você poder vedá-la com cortina, tanto por uma questão de privacidade, né, do casal, quanto de conforto térmico, né, que na Idade Média a Terra viveu principalmente a Europa, viveu uma pequena era glacial, né? Então, existem essas possíveis explicações, né, para o aparecimento dessa configuração de cama medieval, né? Também é importante ressaltar que é no Império Romano que a roupa de cama vira um tema, né? Se torna um tema. Então, eram feitas de linho finíssimo, algumas bordadas com fio de ouro, cobertores feitos de lã, e isso também se esparrama pela Idade Média, né? Então, a roupa de cama também ganha uma riqueza, assim, né? No seu fazer. Os modelos da Alemanha já início do Renascimento, essas curiosíssimas camas box beds, né, fechadas, que nos remetem um pouco àquela cama chinesa. E, digamos, de alguma maneira, né, nessa primeira etapa, que é a cama primordial... E só um adendo aqui, que essa cama caixa, né, a gente também pode ver um exemplar muito bonito na casa do Rembrandt em Amsterdã, que também é bem curioso, que se tinha o hábito de dormir sentado, né? E um pouco na linha já concluindo um pouco essa primeira parte da cama primordial, acho que não há como não lembrar da cama, né, dos faquires, não citar, né? Não citar, né, dos faquires, que é um pouco o que nos faz lembrar da cama, inclusive ela servir como enfrentamento ou como demonstração de abdicar dos prazeres ou do conforto, né? Isso não é só uma questão cultural hindu, né? A gente tem na Igreja Católica também em várias ordens, né? A cama monástica, né? Que é dormir sobre tábua, sem colchão. Então, as religiões nos trazem um pouco, que é muito da religião católica também, né? Essa questão do sofrimento de Jesus Cristo, né? Da purificação através do sacrifício, né? Do sacrifício, né? E coloca a cama, né? Quer dizer, como um elemento de sacrifício nesse sentido, quer dizer, sabendo-se que pode se dormir bem, dizer, vou me sacrificar. Não há conforto em nenhum momento do dia de um devoto, né? E também não há na hora do sono, né? Bom. Aí nesse segundo momento... Acho que a gente chega num momento onde a cama já transcende claramente como um objeto de arte, né? Ela tem uma amplitude, né, de consumo, vamos dizer assim, atinge muito mais gente, que é o Renascimento, a partir do Renascimento, o Barroco, o Neoclássico, né? E é interessante que são nesses momentos que ela começa a ser mais representada. O Renascimento nos traz uma série de obras, inúmeras obras, onde a cama é um suporte, um protagonista, né, no contexto na narrativa, né? E é muito comum a cama estar associada a um santo, né? Nesse caso, João Batista, né? Quer dizer, a cama no Renascimento, na pintura, né? Patrocinada pela própria Igreja Católica, né? É um elemento sacro, um elemento sublime, né? Como território sagrado, como né? local de acontecimento, né? Do nascimento e da própria morte, né? Essa belíssima obra do Garofalo, né? Que é São Nicolau de Tolentino, isso é 1530. A cama está no centro da cena, né? A perspectiva se constrói em cima dela, né? O São Nicolau ressuscitando
esses pássaros, né? E a pureza e simplicidade do espaço também, né? Onde a cama ela é idealizada de maneira assim um pouco mais sofisticada para destacar, digamos, a nobreza de espírito do São Nicolau, que na realidade era extremamente recluso, austero. Diz inclusive a história que ele tentava dormir o mínimo possível, 3 a 4 horas, para poder dedicar essas horas de sono que ele conquistava para a oração. E de Garofalo, de alguma maneira, talvez com bom humor, né, o coloca na cama, né, Para para retratar o milagre, né? milagre, porque ele também é um santo devoto dos enfermos, né, então ele cria uma série de associações onde a cama acaba tendo esse protagonismo. A Câmara no Renascimento continua uma evolução, né? O dossel, como eu tinha comentado, vai ganhando, né? Espaço, né? Até hoje, né? Há uma retomada, vejo aí na decoração, acaba acontecendo de novo, né? E passamos para o século XV, XVI, alguns objetos belíssimos, né? Onde trabalho Mas já dentro de uma questão formal, né? Então, com uma questão um pouco prática do funcionamento do objeto, então, é elevado do solo, tem um colchão, tem um travesseiro, tem o dossel, né? O baldaquino. Então, essas questões um pouco funcionais já estão decididas. Então, é um outro momento, que é o momento das resoluções estéticas, né? Experimentação. E acho que a diversidade de opções de madeira, principalmente vindo do Novo Mundo, né, permite que se teste belezas, né, de com dimensões. madeiras rígidas, né, resistências, novos materiais influenciam muito nesse novo desenho, né? Esses são os quadros prediletos de Velázquez, né, essa Vênus ao espelho, e ao retratar Vênus, né, isso em 1647, né, Velázquez tem um quê quase impressionista, né? Mas é 1647. Né? Velázquez é um impressionista avant la lettre, assim, de uma vanguarda assustadora. E ele representa a Vênus na cama, né? A cama no Renascimento, né? Ela começa a se libertar, né? Dessa condição já que a Idade Média trazia, né? Dessa religiosidade, né? Do ambiente, dos temas da cama, para trazer o tema da sensualidade, né? Do corpo, da beleza, desejo, né? Desejo e tal. E aí, meio que já no século XVIII, uma cama célebre, assim, se pudesse representar icônica, o né? barroco, né? Assim, seria a cama quarto da rainha em Versalhes, né? Que é o quarto da Maria Antonieta. Ela não foi a primeira rainha a se deitar nessa cama, né? Mas foi a mais infame, talvez, né? Mas foi a que, digamos, todos nós associamos, imortalizamos esse quarto em Versalhes como sendo de Maria Antonieta. E eu acho que esse momento, acho que ele é um momento de junção de uma série de questões, né, da cama, do lugar, né, da representação disso com muita potência. Porque a cama, na corte francesa, né, a cama real, ela era, na verdade, o quarto, né, os aposentos, eles eram pensados quase como uma caixa cênica, né, porque o despertar do rei e da rainha era também uma parte da programação do cotidiano e era quase uma performance, né? O despertar, o se trocar, enfim. Então isso a gente consegue ver com muita clareza no filme da Sofia Coppola, de 2006, né? Da Maria Antonieta, que é exatamente isso. O acordar da rainha e do rei é uma performance. Atividades absolutamente banais da realeza são transformadas em um espetáculo. Né? Então, no filme isso é muito divertido e aí também grava um pouco na nossa mente essa iconografia dessa cama, né? Mas, por outro lado, o próprio filme, né? Esse próprio filme, a Sofia Coppola nos remete a outras condições dessa própria Versalhes, né? Por exemplo, essa cena se passaria no Petit
no Petit Palais, né, que ela mesma encomenda e constrói, né, nos jardins. A casinha de campo dela brincar de pastora, né? Que ela brincava de pastora. Então, e onde ela, de alguma maneira, se sentia mais livre, né? de expressar seus verdadeiros desejos, impulsos, sua personalidade. E aí também, dentro dos contos de fada, obviamente, a gente escolheu aqui esse conto, também temos o da Branca de Neve e o do conto da Cinderela, que também a cama e o dormir também são peças centrais na história, mas a gente achou o da Princesa da Ervilha um pouquinho mais diferente, assim. E Não, um acho que pouquinho se mais... encaixa perfeitamente com a aula. Né? Exatamente. A gente achou que esse se encaixa melhor, assim, dentro do nosso recorte, que é esse conto do Hans Christian Clássico, Andersen. eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena... Para mim, eu cresci com esse conto, então eu acho difícil alguém não conhecer, porque eu cresci com essa história da Princesa da Ervilha, né? Que, enfim, numa madrugada, numa noite de chuva, de tempestade, né, é uma família, né, o rei, a rainha, o seu filho, o príncipe magnífico, que está à procura de uma noiva, mas ninguém está à altura dele, né, porque estaria, não é mesmo? Então ninguém está à altura dele, ninguém consegue achar uma noiva para ele, e aí numa noite de tormenta, alguém bate nos portões do castelo, quando eles abrem, é uma donzela, toda ensopada de chuva, com frio, então eles acolhem essa moça, né, dão de comer e tal, trocam de roupa, e aí a rainha, você fala, bom, acho que essa menina tem um certo potencial, acho que vamos testá-la. Então ela manda os empregados fazerem quase essa torre, né, de colchões, e o teste consistia em colocar uma ervilha embaixo dos colchões. Porque o raciocínio era de que se ela fosse de verdade, tipo uma princesa, tipo princess material, sabe? Wife material, ela ia sentir a ervilha durante a madrugada. Então, ela colocam ela para dormir, obviamente ela não sabe, né, desse pequeno truque, desse pequeno teste, ela dorme, no dia seguinte a senhora rainha, possível sogra, pergunta, e aí, minha querida, dormiu bem? Não, tive uma noite péssima de sono, tinha alguma coisa me incomodando profundamente na cama, não consegui dormir, estou com dor nas costas, dor no corpo. Então, através desse nível elevado de sensibilidade, ela foi aprovada pela sua sogra para casar com o filho dela. Ninguém perguntou se a princesa queria casar com o rapaz, se ela estava interessada também, mas o conto é esse. Então, é muito curioso. Questões de machismo, misoginia à parte. É uma história muito curiosa, eu cresci com ela e, enfim, é muito divertido, né? A representação da cama, dessa torre de colchões nessa história. E da importância da ervilha. E da importância das ervilhas. Já aí chegando no século XIX, a gente acabou para hoje, né, nessa conversa mais breve, né, que a gente está tendo, a gente resolveu apresentar nesse recorte dessa etapa que é da Revolução Industrial do século XIX até a Primeira Grande Guerra, acho que 2 temas centrais. Um me parece fundamental e extremamente ligado com a Alpin, que é a questão da evolução, onde houve uma grande evolução da cama, que é no hospital. Acho que os hospitais são fonte do grande salto que a cama teve no século XIX, principalmente, e que permitiu que no início do século XX ela começasse a ser industrializada com padrões de qualidade que se conseguiram chegar nos hospitais, né? Então, por uma série de questões de guerra, principalmente peste e tudo mais, os hospitais sempre estavam em frequente uso excessivo e também obrigados a evoluir com o próprio iluminismo, né? Quer dizer, a própria evolução da medicina implicou em pensar o hospital de uma maneira melhor, não fisicamente, e a cama estava envolvida nesse raciocínio como um objeto principal, né, de bem-estar e de recuperação dos pacientes, né? E assim, a gente tem registros enormes, fotográficos desse período, onde os hospitais crescem em quantidade e crescem em qualidade. E não né? só hospitais, né? Mas o conceito também de sanatório, que não é o sanatório de questões de saúde mental, mas existiam no século XIX, se propagaram os sanatórios de qualquer tipo de questão física que você pudesse imaginar, existia um sanatório para isso. Então, desde tuberculose, raquitismo, qualquer doença tinha um sanatório. E aí também nessas questões da cama, desses espaços de bem-estar e recuperação. Isso vem até hoje, né? Essa evolução da cama hospitalar é impressionante e a gente poderia ser uma linha só de contar como essa
essa questão ela funciona de uma maneira quase científica, né? E outro recorte que a gente acha também interessante é que, assim como no Renascimento, no final do século XIX, principalmente, a cama volta a ser um tema muito recorrente na pintura modernista, né? Essa pintura de Van Gogh, eu acho que talvez seja o ícone disso, né? A gente vai mostrar outras, mas o quarto de dormir, né? O bedroom do Van Gogh, de 1888, né? Ele é um conjunto de mobiliário muito simples, né? 2 cadeiras, uma mesinha e uma cama, né? Com uma colcha vermelha no canto da cama, um quarto pequeno. Mas é uma das obras-primas, né, de Van Gogh que nos traz, acho que muito do que era o seu cotidiano, assim. Sua intimidade, sua intimidade, né? Acho que essa é a palavra mais precisa, né? Eu acho que a cama, ela tem esse poder, né, de nos trazer para uma narrativa íntima, próxima. Ela é um suporte para quem está sendo pintado, né, digamos, se sentir à vontade. Se posicionar, né? Mas também eu acho que é um suporte para quem observa, né, de um deleite do olhar, né, de uma maneira de você se sentir próximo dentro daquele ambiente onde o quadro está sendo construído, né? E esse Picasso também magnífico, né? E essa questão da intimidade do banho no quarto, né? Da cama e tudo mais, né? Da intimidade entre o modelo e o pintor. Né? E essa colagem do início do século, fantástica, está no Museu Picasso de Paris, isso é gigantesco, essa obra, é uma das minhas prediletas, né? Esse sorriso, né, essa moça sobre um colchão, né, uma cama toda florida, né? A alegria dela assim, me contagia sempre. Bom, e aí chegamos no século XX e a questão da cama design. A cama design no sentido primordial da Bauhaus, né? De poder levar um desenho, né? Popularizar o desenho, levar o desenho a massas, né? A grande escala, né? Só que esses caras eram tão competentes, né? Que fizeram obras-primas, né? Vejam essa cama do Marcel Breuer, de 1920, né? Que ela tem um conceito um pouco como o da Alpen hoje, né? Que ela é dupla, né? São 2 camas de solteiros que se associam. 2 módulos, né? 2 módulos, né? Onde os colchões podem ser são independentes, né? Vejo que eu queria só reforçar essa questão, quer dizer, ela tecnicamente ela é uma reinterpretação de uma cama hospitalar, né? Então o estrado de molas, né? Essa armação do estrado de arame para ventilação, né, e conforto, também o uso do aço e não da madeira, né, por questões de higiene, né, então no fundo ele deriva a sua origem das camas hospitalares. E olha o requinte, né, de precisão de desenho, né, de encontro, de proporção, né? de execução. E aqui no mesmo período o colchão, né, engraçado, por isso que eu estava comentando no início, né, dá a impressão, né, que há um salto do desenho da cama nesse momento, né, do final do século XIX para o século XX, e parece que o colchão não consegue acompanhar, né, a mesmo avanço. Quer dizer, não é que não acontecesse, mas parece que ainda o colchão ele ainda estava arraigado a outro contexto de reflexão sobre a sua produção, os materiais, a inovação. Outra conceito um pouco, de alguma maneira, nos lemos romanos, né? Essa Daybed, né? Que é da Ellen Gray, que é um móvel fantástico, né? Que é um sofá, que é uma cama, mas na verdade é uma Daybed, que não há uma denominação melhor que essa condição, né? É uma cama para atividades do cotidiano, né? Ou a clássica Barcelona de Mies van der Rohe, né? Que também tem uma condição muito, se for ver o madeira, o estrado, é muito romana, né, no raciocínio. Desse período,
da pintura dos anos 50, vale a pena, acho que quem é mais dramático nessa representação, na participação, é o Edward Hopper, né? As camas do Hopper, acho que são um lugar da melancolia, né? Da cultura americana. Estamos falando dos anos 50, dos anos dourados, né? Mas mesmo assim, Hopper consegue identificar que dentro dessa estabilidade do pós-guerra, né? Essa abundância, existia uma melancolia ainda muito presente, né? E a câmera está sempre vinculada a isso, né? Quer dizer, o corpo ali entregue, né? A cama, e esses quadros são maravilhosos, né? Mas nesse período, por exemplo, temos obras-primas também, como o Jean Prouvé, essa cama maravilhosa, 57, né? Que é a 458, né? Esse apoio lateral, e nos leva também a questões que são divertidas, né? É como a gente pensa o futuro, né? É engraçado porque como a gente vai tentar encerrar um pouco essa aula, imaginar que, como essas questões, né, desde os anos finais dos 50, a gente vem perseguindo uma visão de futuro, né, romanceada, né? Os Jetsons, eles tentavam antecipar, né, algumas coisas, como, sei lá, por exemplo, a videochamada, que eles acertaram, né? Então, tem uma série de questões que eles conseguiram antecipar, né, nesse desenho da década de 60, mas tentava antecipar como seria uma vida no futuro. Então, assim, ironicamente, eles anteciparam carros voadores e videochamadas, só que a cama era meio que sempre o mesmo objeto. No máximo, esse exercício formal de uma cama que parece uma torradeira e se abre. Mas a cama não foi um objeto que conseguiu ser avançado ou antecipado, né? Ou com muito a cama cilíndrica, né? Com colchão cilíndrico. É uma questão formal só, né? Que é bem irônico. Bom, aí a Câmara Nossa Cada Dia do pós-moderno, sociedade de consumo, né? Que essa ruptura que há com os anos 50, né? Esse ensaio fotográfico da Marilyn, né? Acho que marca um pouco essa ruptura da inocência dos anos 50, né? Para o questionamento ético, formal, moral, ideológico, moral dos anos 60, né? Série de fotos icônicas. Icônicas, maravilhosas, né? Parou, travou. Travou o nosso vídeo, pessoal? Não? Ou a nossa câmera? Só a câmera, tá? Estamos vendo agora a foto da Merlin. Tá. Acho que deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Aí foi. Ou, por exemplo, Bonequinha de Luxo, né? Ou, como estamos vendo, Bonequinha de Luxo, que é de 61, que é um filme divertidíssimo, porque, no fundo, é uma menina de programa, né? Quer dizer... retrata o cotidiano de uma garota de programa, que é bem divertido, né? Das festas e tudo mais, e aí sempre tem, depois de uma noitada, de uma festa, enfim... Só a cama para repor. Né? Tem essas cenas dela nas manhãs lutando contra o despertar, né? Na cama dela. Também tem essa referência que eu acho importante, né? Do cinema francês, desse filme chamado O Desprezo, que a cena de abertura do filme é a deusa Brigitte Bardot deitada na cama, nua, né? Só coberta, acho que é o seu bumbum, só tá coberto com um pedaço da coberta, e a câmera vai deslizando pelo corpo dela enquanto ela pergunta para o seu amante: você ama o meu pé? Você ama o meu tornozelo? Você ama o meu joelho? Enfim. Então, essa cena de abertura é muito icônica, e aí também para ilustrar as questões de dinâmicas de casal, né? Conjugais, né? Que é um tema recorrente no cinema, no francês, cotidiano. Exato. E aí, assim, os anos 60, 70, só nos brindaram algumas coisas impressionantes, né? Especulações divertidíssimas, né? Como camas como essa, e toda a derivação que chegou aos motéis, né? Depois dos anos 60, 70, 80, 90, uma diversidade de temáticas, tamanhos, colchões. Isso, quando vai parar no cinema, eu acho interessante, porque esse filme icônico de 2001, né, que é um filme de ruptura, né, principalmente na questão da ficção científica, ela, quando retrata um quarto, é impressionante que esse retrato ele é um retrato romantizado, né, é um arquetípico de quarto neoclássico. Neoclássico, eclético, né, com esses elementos de mobiliário totalmente
que olham para o passado, né? Que é o que fica bonito da direção de arte do filme, obviamente, é contrastar esse objeto, esse monolito, absolutamente minimalista, brutal, assim, né? Dentro desse contexto de olhar para o passado, né? E onde você sabe que você está no futuro, porque esse piso, né, Exatamente. te remete a... Pequenos elementos te posicionam no tempo, então que essa linha do tempo está no futuro, só que está ao mesmo tempo olhando para o passado através desses elementos de mobiliário e de ornamentação, né? E dando um salto aí de alguns anos, né, já indo para a última parte aí do que a gente queria mostrar para vocês, esse outro filme icônico do Blade Runner, né, o criador, né, dos replicantes, né? É um filme que a gente adora, assim, é um dos meus favoritos do Mário também. E ele passa quase que o tempo inteiro, né, na sua cama, né, nesse quarto. O idealizador, né, a grande mente por trás dos replicantes, dessa tecnologia. De vanguarda. É de absoluta vanguarda. E o seu leito é um leito... Ele passa boa parte do seu dia, né, da sua vida no leito, e não é um leito qualquer. De novo, é um leito que olha para o passado, né? Então, uma pessoa que foi responsável por um avanço tecnológico tão absurdo escolhe na sua casa esse elemento que olha para o passado, né? Bom, agora a gente vai acelerar um pouquinho aí para encerrar. E, assim, só para uma perspectiva contemporânea, acho que os tempos de hoje nos trazem novamente uma abertura, assim, para as possibilidades de tudo, né? E como ser humano é engraçado, né? Porque tem gente que acha que dormir assim é confortável, ou seja, estimulante, vamos chamar assim, né? Não há como não trazer também, quando a gente pensa na cama, esses alpinistas, assim... Porque, de novo, né, o dormir é um ato inevitável, né? Irresistível, inevitável. Então, como você viabiliza o sono enquanto você está escalando uma parede de... Né? Então, é muito curioso essas imagens, né? E as pessoas parecem felizes. Eu juro que eu gosto de alpinismo, acho divertido, mas confesso que não praticaria... Não para passar a noite, né? Não. E aí, desenhos mais recentes, né, trazem ainda um resquício do pós-modernismo. Ron Arad, né, acho que eu separei duas camas dele, essas duas são brilhantes, maravilhosas. E como todo bom pós-modernismo, ela se remete um pouco à história, né? Não há como também não lembrar, vai olhando essa cama com a de Marcel Breuer, né? Mas, obviamente, nessa linha da retomada do minimalismo, né? E aí a gente separou uma série de filmes, né, que a gente não... de inserção da cama ou do dormir na cultura pop, que também é uma coisa muito forte e que a gente muitas vezes nem presta atenção, né? Dá aquilo como cotidiano, a gente não presta atenção. Então, por exemplo, eu adoro esse filme, né? É o Fantástica Fábrica de Chocolates, o original, né? Eu cresci com esse filme, acho que muita gente também cresceu. E da década de 71, né? Então tem sempre uma das coisas que mais me marcava no filme era essa questão dos 4 avós compartilhando a mesma cama, né? Permanentemente. Aí só um deles que sai, que é o que acompanha o Charlie para a fábrica, né? Então é uma cena, uma questão do filme acho que muito marcante, muito peculiar, né? Também na década de 70, né? Também acho que foi um filme que rompeu muitos paradigmas, né? Por N razões, que é O Exorcista, né? Então, de novo, a protagonista do filme, que é essa garota possuída, passa o filme todo deitada na cama. Onde o capeta vai se manifestar? Exatamente. O capiroto escolhe para se manifestar na cama, nesse caso. Ou desses filmes mágicos, né, recentes, sei lá, realismo fantástico, né, filmes de fantasia. Também a gente não poderia deixar de citar uma referência mais contemporânea, mas igualmente icônica, que é o Harry Potter, né? Que é essa pequena caminha dele embaixo da escada. No primeiro filme, né? Quando ele namora com... quando ele namora com os tios que são trouxas, né? Ele tem esse pequeno cômodo, sei lá, esse armário, né? Ele é um Cinderela, né? Ele é um gato borralheiro, né? Ele é absolutamente negligenciado pelos tios, né? E ele tem essa pequena caminha embaixo da escada. É o único espaço da casa que ele pode chamar de dele, né? Que é dele, né? Ou também dentro desse tema de realismo, mas mais tendendo ao horror, esse é o Fred Krueger, né? Acabei de falar o nome do filme, esqueci. Hora do Pesadelo, que também não poderíamos deixar faltar aqui, porque de fato
Todo filme se passa... Não, todo filme, o pesadelo só acontece porque a pessoa está dormindo. Então, o Fred Krueger ele só pode atacar alguém quando a pessoa dorme, né? Então, os personagens... O Mar tá tentando riscar a tela, não tô entendendo o que você tá fazendo. Mas, então, o pesadelo, né? De fato, o monstro, né? Que é o Fred Krueger, ele só ataca se a pessoa dormir. E aí os personagens ficam o tempo todo em conflito, tentando não dormir. E aí a pessoa às vezes pega no sono, porque o sono, de fato, é incontrolável, né? Uma hora você tem que apagar. E aí é quando ele ataca, né? E tem essas cenas horrorosas. Não sei quem está arriscando, mas vamos seguir. Quem está arriscando a tela. Deve ser eu. Não sei. Bom, então essa cena, a imagem está com uma resolução um pouquinho ruim, mas é uma cena icônica de Poderoso Chefão. Quem viu sabe. Nunca esquecerá. Quem viu não se esquece, que é uma cena muito impactante, porque até então o filme vem, né, a narrativa vem num crescente, né, um pouquinho, e aí você entende o nível de horror da máfia, pelo menos para mim, né, caiu a ficha do nível de horror da máfia, um pouco nessa cena, né, que eu, sem dar spoiler, mas já dando spoiler, esse cara, que é um dos inimigos, ele acorda, né, de manhã e ele vai tateando, tem alguma coisa estranha, quando ele levanta a coberta é a cabeça do cavalo dele, né, que alguém cortou, os homens do Corleone cortaram a cabeça do cavalo e colocaram embaixo das cobertas dele, né. Então, para mim, é uma cena icônica também, de horror. E aí, num lado um pouco mais singelo, né, da cama, é a representação, de novo, resgatando um pouco da solidão do Hopper, não sei se Sofia Coppola teve essa referência, mas a gente consegue traçar esse paralelo da solidão no Lost in Translation, né, da Sofia Coppola, que é um filme lindíssimo, incrível, e trata sobre solidão, né, e aí eles começam o filme também na cama, né, como esse lugar da expressão da melancolia. Em Tóquio, estrangeiros deslocados, né? Completamente alienados, no sentido correto da palavra, alienados, né, do seu mundo, e tomados pela melancolia, né, então essa deusa, né, da Scarlett Johansson, só abrindo seus olhos, assim, confrontando aquela cidade totalmente desconhecida, né, que ela pode escolher ou não explorar, né. E a cena de abertura também, que é uma cena icônica, que é esse plano do traseiro da Scarlett, né, deitada. E aí eu gosto muito desses diagramas, né, que é dessa cena deles dois, que é meio que, acho que quando vira a chave da intimidade, assim, porque os dois são solitários e melancólicos, mas vão ser solitários juntos, né, que é muito lindo, né, essa sequência da madrugada, que eles passam a madrugada juntos, sem acontecer nada, mas acontece tudo, né, onde se cria essa intimidade, esse vínculo nessa madrugada, que culmina, né, começa eles numa certa distância, e aí culmina a madrugada com ela deitada e ele toca o pé dela, que é muito sutil, muito singelo, mas é o que traça a intimidade entre os dois, né? Que é essa cena aqui, né? É muito simpática. E aqui já encerrando um pouco essas coisas do minimalismo, né, que a gente tinha trazido, acho que essa Daniel Judge, esse apartamento dele no Soho, em Nova York, esse é visitável, caso não conheçam, vale a pena ir. O Daniel Judge, além de artista, ele desenha móveis maravilhosos, né, como esse daqui. Tudo riscado. A tela toda riscada, a gente desculpa. E a arte um pouco nos questionando, né? Essa escultura do Anthony Gormley, né, que a gente teve a oportunidade de ver em 2012, né, quando teve aqui no CCBB, era uma das obras que estava aqui expostas, mas eles são torradas, pão torrado. E, pão de forma torrada. E essa marca do corpo, né, sobre um colchão, né, comestível, né? Não, marcas do corpo feitas através de um baixo relevo executado com mordidas. Com mordidas, né? isso. Que não é pouca coisa. Acho que nos deixa essa marca, né, um pouco da nossa essência, da marca do corpo no espaço, no tempo, né, e na arte. E para fechar mesmo, assim, a gente separou algumas coisas que, sei lá, respeitosamente a gente chama de bobagens, né, que são essas especulações sobre... Formais, né, sobre o que seria a cama do futuro, né? O tempo inteiro tem aparecido a cama futurista, né? Juro por Deus, eu não ia conseguir dormir numa cama com essa iluminação dentro. Quer dizer, primeiro eu não ia conseguir entrar, né? Não sou pequeno, né? Um casulo, quer dizer, qual é a relevância de você... Nossos gatos iam gostar, talvez os animais iam gostar, mas assim, qual é a relevância de você criar uma cama casulo e com essa iluminação ou dentro? Com plantas, né? Ou essa cama meio simbiótica, ectópica, assim, qual é a relevância de você ter uma
uma planta crescendo, quer dizer, essa planta vai produzir o oxigênio que você vai respirar à noite, mas a gente já vive na Terra que já tem oxigênio. Ou essa questão levada especulativa, levada, né, à realidade, né, sobre esse desejo de que todos nós queremos um dia de dormir numa nuvem, né, esse desenho imaginário, essa ideia deitar numa nuvem, uma nuvem, né? Ou desenhos como esse, né? Você vê o Dozel voltando, né? Um formalismo. Eu nem achei o autor disso. Mas que na prática é isso, assim, se resume a exercícios formais, porque na questão de tecnologia, de avanços de materiais, de questões, né? Então, assim, a questão é perguntar o que seria de fato o futuro da cama, né? E, assim, se fosse resumir, eu acho que esse filme do Wolverine, né, traz, eu acho que uma coisa que de fato me pareceu futurista, né? Que é um colchão que é por pinos metálicos, só que ele se adapta. Eles têm uma inteligência, né, e um controle meio autônomo que ele se adapta ao movimento da pessoa, né? Então, se ele insinua um pouco a fala ou algum movimento, ele automaticamente ergue o pescoço dele para ele poder ver melhor ou falar melhor com a Então, pessoa. não consigo achar que ele está super confortável aí, de fato, né? Mesmo que possa parecer aquela cama de faquir, mas esses pinos, né, têm uma sensibilidade em relação ao corpo, e uma inteligência, né, que distribuem a carga, né, dão uma leveza. Isso para dizer que eu acho que a cama do futuro ela está vinculado a um avanço de desenho tecnológico, de materialidade, de pesquisa em material, não em forma. Acho que não é a forma que vai resolver, que vai romper o paradigma. E vai melhorar o sono, mas sim novos tecidos, né, novas materialidades, essa pesquisa tecnológica nessa linha. E como última imagem, a mulher na cama, do Ron Muck, que essas esculturas hiperrealistas gigantescas dele, acho que não sei, acho que me pareceu que seria oportuno encerrar com uma imagem que nos surpreende, né? E eu acho que no momento que ele escolhe uma cama, alguém na cama, né? E expondo esse cotidiano em alta escala, né? Essa intimidade, eu acho que, de fato, nos dá certeza que a cama é assunto para mais de metro, né? É um tema absolutamente relevante, né? É isso, pessoal. Obrigada. Gente, que bárbaro. Podem fechar podem fechar e parar de compartilhar. Né? E a Jane vai me ajudar só a colocar todo mundo, quem quiser fazer perguntas. Nossa, eu podia ficar ouvindo vocês muito mais tempo, que delícia. Eu acho que é o casal também. Não sei se é porque dormem numa cama alpin, que aí tem esse bom humor. Nossa, que contadores de histórias. Eu queria ter algumas perguntinhas que eu queria dividir com vocês. E quem quiser aqui, ou mandar pelo bate-papo, ou perguntar aqui para a gente, fica super à vontade, tá? Eu vi uma parte quando vocês mostraram no Japão, né, que vocês estavam falando que a cama é o elemento associado à geometria, e que no Japão, não sei se ainda é assim, né, mas você tem lá a cama, o futon, aí tira, ele vira, ele é um cômodo a mais da casa, né, você não tem um espaço separado para dormir. E hoje, um grande movimento que a gente vê é o chama de tiny houses, né, as casas super pequenas, onde você tem essas camas, esses móveis que ficam super compactos, né? Será que o Japão já era realmente super futurista, já se antecipava? Como que vocês veem esse movimento aí das casas mais compactas nos projetos de vocês? Vocês acham que é fundamental ter esse espaço cama, esse espaço quarto? Ou tudo bem, essa cultura japonesa mais oriental, né, de que não tem um espaço sagrado, digamos assim, só para o quarto. Como é que vocês enxergam isso? Só um parênteses, André. Bom, primeiro, obrigada pela pergunta.
muito bacana, e tem muito assunto. Mas só um parênteses, uma revisão, Mário, para a próxima aula, a gente esqueceu de falar daquelas camas tipo cápsula, japonesas. E eu estou falando, gente, como esquecemos de colocar aquelas camas de aqueles tipo hotéis de micro hotéis, né? Que é só uma porque, cama. Assim, isso para eles é o mínimo do mínimo, né? E porque assim eles trabalham, é muito comum, né? Eles trabalharem longe de casa durante a semana, né? Terem que fazer grandes deslocamentos, né? No cotidiano. Então, durante a semana é comum eles passarem alguns dias da semana nessas cápsulas, dormem e voltam a trabalhar no dia seguinte e tal, né? Não sei o que você quer falar. Não, era só isso, essa pequena revisão que a gente deveria ter colocado, né? Incluída essa cama mínima, né? Esse espaço de dormir mínimo, né? Agora, bom, esse tema do que está acontecendo hoje, eu acho, assim, de fato, há um movimento mundial para redução um pouco das casas, né? Acho que a gente exagerou um pouco, de fato, de maneira geral, né? Há uma tendência a se encontrar um equilíbrio, apesar de que na Europa isso já existia e eles estão ampliando os apartamentos. Por outro lado, em São Paulo, eu acho que houve um excesso de empreendimento nessa linha. Então, eu acho que a gente está hoje pensando muito mais num Airbnb, né, no mercado específico. É uma questão mercadológica. Não no cotidiano das pessoas. Exatamente, né? do habitar em si, né? A gente já teve um fenômeno assim nos anos 50, 60, que é o kitnet, né? Que é o quarto-sala, né? Verdade. Eram infinitamente mais generosos do que está sendo feito hoje. E bem desenhadas. E bem desenhados, inclusive. Então, eu acho que assim, um casal não sobrevive a um ambiente Na desse. verdade, o casamento, né? O relacionamento não sobrevive ao você viver Bem colocado. num espaço muito reduzido, né? Não por uma cultura latina. Eu acho que talvez os japoneses eles têm essa condição de imposição sobre o território desde sempre, né? Quer dizer, eles falam sobre reciclar materiais há 300, 400 anos. Eles têm uma questão, a própria configuração insular, de ilha, né? Insular já imprime essa restrição, e essa restrição ela permeia toda a leitura deles de território, a leitura de como você consome as coisas, como você se comporta, né? E que não é o nosso caso, né? Acho que não é aplicável no Brasil. Assim, mesmo nas grandes metrópoles, São Paulo ainda mesmo assim é uma cidade territorialmente Eu acho que sim, há uma questão que a gente deveria aprender a viver com menos. Isso, de fato... E com menos espaço. E menos espaço. Porém, eu acho que... O mercado, acho que ele se antecipou demais e avançou o sinal, né? Nesses pequenos empreendimentos. A Alessandra Riera, da Arquitect, está falando aqui, né? Pois é, como é que vão ser esses inúmeros empreendimentos, né? Com apartamentos de 30 metros quadrados. Nossa, 30 está grande. 30 tá bom, 30... Aqui do lado, aqui está no centro, aqui 17, 19... É verdade. E a doutora Simone Presotti, que vai ser a nossa próxima super convidada, que é uma doutora especializada em sono, ela está dizendo, na opinião dela, né, para a saúde do sono é super importante ter um espaço sagrado mesmo, para o dormir. Eu queria trocar com vocês também. Nunca tinha me dado conta, sou louca pelo 2001, Odisseia no Espaço, os Jetsons, nunca tinha prestado atenção. Eu nunca mais vou poder ver um filme agora sem prestar atenção na cama, gente. Eu não sei vocês que estão aqui nos ouvindo, mas que espetacular, eu nunca tinha reparado mesmo nas camas, né? Então, monolito, e realmente, quando mostra aquele quarto, né? A gente está falando de 2001, onde as pessoas se falavam assim, do jeito que a gente está se falando e se vendo, isso não existia, né? E tem aquela cama super retrô, meio rococó, né? Enfim, achei muito legal essa viagem também que vocês fizeram, fazendo várias associações. Eu não sei em que momento, quando vocês começaram a mostrar as camas, veio uma cama já com lençol, com cobertor e com travesseiro. A gente não falou de travesseiros, né? Em que momento será que os travesseiros foram inventados, né? Porque vocês mostraram que no começo tinha aqueles quase pedra, né? Que eram só apoios, né? E de repente a gente passou para camas com lençol, com cobertor, né? Não sei se vocês conseguem identificar quando foi essa mudança. Acho que é a busca de um conforto, na verdade, né? Sim, exato. Pelo menos até onde se tem registro foram os romanos, né? O Império Romano tinha um nível de sofisticação com todos os assuntos, né? Desde
gente, gladiadores se matando em arenas, né, e criando espetáculo, até o cotidiano, né? A casa romana era um espetáculo, né? Eles tinham um nível de cuidado e de trato com todos os objetos, né? Então, o registro da questão do travesseiro e da roupa de cama, o registro mais ancestral, antigo que a gente tem é romano, né? Do cuidado de você encher aquele travesseiro, aquela almofadinha, né? Com alguma coisa que seja fofa, penas, etc., as ervas medicinais para o aroma, o bordado, né, da roupa de cama, não só uma peça de linho, né, branco ou linho cru, né, mas de você ornamentar a roupa de cama também, né, então é romano. E uma outra curiosidade, eu lembro quando eu visitei Versalhes, e aí você fala, meu, como a cama era muito pequena, ou eram os franceses que eram baixinhos, né? O que será? Ou a cama, ou você dormia mais apertado? O que será? É a evolução do ser humano? Eu acho que as pessoas eram menores, porque também camas do século XIX, não é só uma questão de Versailles, assim, cama, sei lá, até o século XIX, as camas eram muito pequenas, de fato, acho que as pessoas eram menores. A Alicia citada a cama de Rembrandt, né, no Museu Rembrandt, que é o Museu Casa, né? É assustadoramente pequena, né? É claustrofóbica, né? Porque ainda por cima essa cama é em configuração de caixa. Sim. E aqui a Lili trouxe que a cama que você mostrou do Wolverine, que é a base do conceito de malha metálica da Alpen, né? Eu não sei se a Lili está aqui Eu com a gente. sabia, fiz de propósito, sabia. Fez. Eu queria, Lili, conta para a gente que história é essa, qual é o conceito dessa malha metálica aqui para a gente entender. Você está aí? Conta para nós. Deixa eu ver se ela está por aqui, ó. A Lili é tímida. Queria Muito. entender esse conceito da malha metálica aí, que é quase uma cama Wolverine para a gente dormir. Você está por aí, Lili, para contar para a gente? Oi, Andréia. Explica para a gente. Tudo bom, Mário? Oi, Letícia. Saudades. Saudades. Que bom ter vocês aqui, viu? Que aula, que maravilha. Vocês sempre surpreendendo, porque, olha, a gente entende um bocadinho de cama, mas eu posso dizer que 90% do que vocês falaram que foi novidade. Maravilhoso. Mas é culpa da tua mãe, a Liliana, que me provocou essa curiosidade de sair atrás, para tentar entender um pouco. Muito incrível, muito incrível, muito incrível. Não, a cama do Wolverine foi demais quando vocês colocaram, porque a malha da Alpen, eu não sabia que tinha sido de propósito, enfim, eu fiz o comentário ali. A malha da Alpen tem justamente esse conceito da contrapressão progressiva, que é a questão que você coloca peso sobre ela e ela te devolve apoio, né? Justamente para o corpo ficar 100% apoiado. Então, adorei a imagem, não sabia, e obrigado pela referência. Muito bom. Ai, que bom mesmo. Passou assim, nós já são 8h20, a gente passou até 20 minutinhos, que a nossa intenção é 1 horinha. Eu queria saber se alguém tem mais perguntas aqui para a gente, para esse casal maravilhoso. Gente, eu adorei, não sabia de nada dessa história também, Lili. E se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar. Então, hoje, não sei se vocês querem deixar alguma mensagem, vocês estão super convidados aqui, eu vou até colocar de volta para vocês poderem, quem quiser colocar aqui, olha, super facinho, é só colocar o celular aqui no QR Code, para você se inscrever para os nossos próximos talks, quer dizer, o próximo vai ser com a doutora Simone, ela vai falar do como é importante você ter um bom sono para a saúde, é fundamental. A gente está vivendo hoje um momento onde bem-estar é a grande bola da vez, né, para tudo. E depois a gente vai ter com o Felipe e comigo Tendências do Bem Dormir, e para vocês já deixarem salvo aí na agenda de vocês, um luxo com o Carlos Ferreirinha, a gente vai falar sobre o sono, que é hoje o novo luxo. Então, eu queria agradecer o casal, Letícia, Mário, muito obrigada. Lili, obrigada por ter aparecido aqui com a gente e confiar na gente para tocar aí o Coletânea Talks. E a nossa intenção é realmente dividir todo esse conhecimento que tem ao redor do bem dormir, né? Porque o bem dormir, a doutora Simone vai trazer vai ser daqui a 3 semanas o bate-papo com ela, vai muito além, né? A gente começa tendo um bom sistema para dormir, né, Lili? E depois
todo o restante, a gente está preparando aí muitas surpresas para vocês. Essa cara de felicidade desse casal é que eles dormem todas as noites e acordam todas as noites numa cama Alpin, é isso? Aliás, Andréia, essa palestra foi feita na cama Alpin, inclusive, Ah. nas horas vagas, a gente sentadinho, cada um com seu notebook pesquisando. Inclusive, ontem até 1h da manhã, eu queria adiantar um pouquinho do roteiro. Vendo Olimpíadas na cama Alpin, assistindo Olimpíadas e redigindo o roteiro da aula na cama Alpin. Ai, que maravilhoso. Olha, o pessoal Só que para está super encerrar, acho que agradecendo. Os maiores beneficiários aqui da cama Alpin são esses daqui, que passam aqui, acho que umas 18 horas por dia, né? Então, próxima coletânea Talk, se quiser, fala com os gatos. Não, só para encerrar, acho que, de alguma maneira, o que a gente mostrou é a evolução da humanidade mesmo, é um recorte dessa evolução a partir da cama. E acho que a evolução ela só pode acontecer, acho que em situações como essa que a gente está gerando aqui, onde há o debate, a reflexão, Crítica, né, a crítica, compartilhar. Acho que a gente só avança quando a gente confronta essas coisas, traz e compartilha, sabe? Então, querendo ou não, a gente, sendo de uma maneira mais, talvez, petit comité, uma coisa, mas acho que talvez a importância das pessoas envolvidas nisso, né, vão alavancar isso, talvez, a um resultado de atingir muita gente. Acho que é um tema fundamental. A gente não se debruçou nisso só por ser divertido, né, mas, de fato, a gente conhecer a Liliana, a Lili, acho que nos fez pensar sobre essa questão com muito carinho. E é isso, assim, acho que ficamos super felizes de poder abrir isso, então estaremos atentos aí às próximas para aprender e Muito certamente bom. essas outras nos ajudarão a repensar e melhorar essa aula. O Mário e a Letícia participaram com a gente desse sprint, desse laboratório que a gente fez para repensar, para entender como é que a coletânea abraça mais ainda todo esse ecossistema, né, do bem dormir. E então a gente só pode agradecer vocês, toda a informação que vocês trouxeram, vocês são maravilhosos e obrigada mesmo. Todo mundo que acompanhou a gente, divulgue se você gostou, para a gente ter mais pessoas debatendo sobre o bem dormir no nosso próximo Coletânea Talks. Muito obrigada a todo mundo. Beijo. Beijos, até. Valeu, casal. Super obrigada. Beijo. Tchau, tchau.